Meninos, hoje o Womancast está diferente, mas por um bom motivo. Hoje a nossa entrevistadora passa a ser entrevistada e eu fui convidada para fazer essa entrevista. Para mim é uma honra muito grande, então desde já eu queria te agradecer muito, porque muita gente vê você contando a história das outras pessoas, mas não conhece a história da Carla Bonato, que é uma história linda. Então hoje aqui no Womancast a gente vai apresentar a história da Carla Bonato. Não poderia ser diferente, né? Gente, tinha que ser Luísa Gal. Até porque ela foi essa porta aberta por Deus pro Womancast acontecer. E ninguém melhor do que ela pra fazer essa entrevista, né? Pra eu ser daqui a pouco a gente vai chorar. É verdade. A gente vai chorar e não vai conseguir fazer o programa. Então vamos lá, vamos começar a contar lá de trás, da onde surgiu. Porque pra quem não sabe, a Carla é cabeleireira, uma das melhores cabeleireiras da cidade, mas eu sou suspeita pra falar, porque é ela que cuida de mim. Então, da onde surgiu, Carla, essa profissão? Da onde surgiu essa vontade? Porque não foi como cabeleireira logo de começo, né? Não. Gal, engraçado, né? Eu nunca tinha pensado em ser uma cabeleireira. Desde pequena, 10, 11 anos de idade, eu amava ver programa de parto. Então, meu sonho era ser médica, gente. Eu queria ser médica. Eu falo que eu sei até fazer um parto, tá? E aí eu lembro que quando colocou a TV na minha casa, eu fui TV colorida, eu tinha uns 12 anos. Logo após eu lembro que papai colocou uma TV a cabo e eu assistia muito Um Bebê por Minuto, eu não sabia que estava grávida, eu sempre gostei. E aí cresci, né? Perdi minha mãe, eu tinha 13 anos, minha irmã mais velha trabalhava, eu era do meio, tinha minha irmã mais nova, papai criou nós três. Eu não trabalhava, então eu que cuidava da casa, cuidava da minha irmã mais nova, mas eu não podia trabalhar porque eu tinha que ajudar meu pai, né? Mas tinha esse desejo de trabalhar. Papai também nunca foi alguém que proibisse a gente. Eu lembro que com 15 anos eu tive meu primeiro emprego, aí eu pude trabalhar fora, eu trabalhei numa papelaria, eu amava trabalhar nessa papelaria, sabia de tudo sobre papéis. E ali eu comecei a trabalhar, ajudava a pagar uma conta de luz. Meu pai criou a gente, assim, com muita dignidade, graças a Deus, mas a gente nunca teve luxo, né? Tivemos uma infância feliz, claro, mas papai nunca foi um homem, assim, de muito luxo, de a gente ter brinquedo, coisas assim, mas papai sempre preservou a gente comer, né? Ter comida farta dentro de casa. São 5 irmãos, não é isso? Não, somos 3 da minha mãe e mais outros montes. Do seu pai. Eu sabia que eram 3 meninas da mãe, e aí eu conheço um irmão, mas por pai são vários. E uma irmã que vai lá, que você conhece, a Juliana. Eu conheço as 2 irmãs. Conhece as 2. Mas no último casamento da minha mãe fomos nós 3, as últimas, e papai criou a gente. E eu lembro que eu engravidei com 18 anos. E aí, com 17 anos mais ou menos, eu fui trabalhar de secretária numa empresa, no estúdio de fotolito. Eu era secretária, gente, eu odiava. Se a Alexandre estiver me ouvindo aqui agora, meu pai me vendo, né? E aí, eles logo assim tiveram que desfazer da empresa e eu fui mandada embora e não sabia, estava grávida de Flávio Neto. Então, assim, foi um período assim bem difícil, porque grávida, como é que eu ia conseguir trabalho? Ninguém abre a porta para uma grávida. E aí, a gente foi morar na casa do meu pai, né? Enfim, continuei na casa do meu pai me ajudando, e eu só pude voltar a trabalhar quando o Flávio Neto tinha 3 anos. Na verdade, 2 aninhos. 2 anos de idade, eu fui ser empregada doméstica. E eu trabalhei numa casa de família, que era até da família de Flávio Neto. Foi um período, assim, que era a única solução, porque eles me deixavam levar Flávio, né? Então, eu trabalhei ali, cozinhava para 11 pessoas todos os dias. Meu Deus. Porém, nesse meio tempo que meu pai tentou refazer a vida dele, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 16, meu pai tentou refazer a vida dele. E a gente foi morar com minha madrasta num prédio, porque ela era zeladora. Então, ela não podia sair de lá, prédio, né, do trabalho. E não podia deixar, porque ela morava lá. Então, na época, a síndica do prédio deixou a gente ir. E ela também me deixava fazer faxina. Ela arrumou várias faxinas lá no prédio. E isso eu amava fazer. Então, assim, com 16 anos, eu também me dava uma virada. Trabalhei em papelaria, trabalhei de faxineira. E aí, trabalhei de empregada doméstica. Nesse período que o Flávio Neto tinha uns 2 anos. Foi um trabalho, assim, que eu não gostava.
Eu gosto de trabalhar de faxineira, gente. Você não tem noção da minha faxina, tá? Mas de Eu já empregada vi a faxina doméstica, dela. Vou te falar, eu cozinhava pra 11 pessoas todo dia. E não Era é fácil. desgastante. É cozinhar pra um batalhão. E vou te falar, nessa época não tinha 44 horas semanais, não, tá? Eu pegava 8 horas da manhã, saía às vezes 7 horas da noite. Dia de sexta eu saía quase 10 horas da noite, que tinha que faxinar tudo. Era café Não da tinha manhã, essa. almoço e janta. Exatamente. E nem podia comer, tá? Eu não podia almoçar no local. Nossa, que horror. Eu tinha que almoçar em casa. Então, assim, trabalhava com o Flávio Neto pedindo assim, ó, quer papai, tu não poder dar comida pro teu filho. E aí acabei saindo também de lá. E fiquei mais um tempo desempregada até conhecer, trabalhar na fábrica da MIT. Aí trabalhei numa fábrica, fui arrematadeira dessa fábrica. Fui dobradeira dessa fábrica também. Na verdade, comecei como dobradeira, que era, assim, o cargo mais baixo, vamos colocar assim, e que era menor salário. Mas eu dava o meu melhor ali. Eu falava, cara, eu quero ser a mais rápida dobrando blusa. Então a gente dobrava, revisava as blusas e para colocar naquela saquinha para ir para as lojas, né? Era tipo como se fosse, eu falo que era o controle de qualidade. Sim. Mas eu queria sair dali, porque ali não podia conversar muito, eu gostava de falar, tinha que ficar muito quietinha. E você almejava caminhos novos, né? Coisas novas. Sempre teve uma ambição. E uma ambição é boa, é bom. As pessoas às vezes olham a ambição e falam assim, nossa, é ambicioso. É bom ser ambicioso, porque quando você é ambicioso, você planeja coisas maiores, você galga coisas maiores. E foi o que aconteceu. Eu queria ser arrematadeira, sonhava em ser arrematadeira. E consegui ser arrematadeira. Eu fui arrematadeira lá da MIT, né? Quem tem, eu aposto que tem um monte de gente que tem TV lá que vai me ver, que vai falar. E aí eu aprendi a botar viés, eu era doida pra aprender a botar viés, arrematava a blusa, colocava viés. Cara, tipo assim, a chefe era muito brava, é muito brava. Ainda era brava, mas ela me amava. Então, assim, ela me dava até os vale-transporte dela. Ela gostava tanto de mim que ela me dava os vale-transporte dela pra me ajudar. Ela era muito boa comigo, muito boa mesmo. E aí, quando a fábrica mudou, eu fui trabalhar na loja de roupa. Cara, era meu sonho trabalhar na loja da MIT, tipo, sair da fábrica. E aí, a Carla Bonato, gente... Era a menina MIT. Era a menina MIT. Tipo não, assim, e aí na eu época, meu cabelo. A MIT era MIT. Todo mundo Isso queria aí. a roupa da MIT. Era body da MIT, aqueles tomaras que caia da MIT, neon, lembra disso? E era o auge. Era o auge. Eu não sei nem com quem a gente pode comparar hoje em dia. Não sei nem se tem alguma coisa que dê pra comparar hoje em dia. Cara, acho Maria Emília, assim, mais ou menos. Mais ou menos. Por ter nascido em Teresópolis, Por ter nascido em Teresópolis, mas eu não sei, cara. Eu acho que no Rio nem tanto. E no Rio era uma coisa... Porque eu sou do Rio, né? Então lá no Rio era como se fosse, sei lá, eu não consigo saber. Era o que todo mundo queria. Todo mundo almejava a MIT, porque era o que as patricinhas usavam. Isso aí. Então era engraçado. Às vezes minha mãe comprou pra mim o meu primeiro, eu lembro, no Natal, porque ela não tinha grana pra comprar pra mim, e ela juntou pra comprar no Natal meu primeiro top da MIT, que era branco. Eu lembro disso como se fosse hoje. Esteve na feira. Shortinho de malhar, blusinha. Eu lembro que eu comprei minhas primeiras coisas na feira. Mas, engraçado, gente, nesse meio tempo aí, eu vou dar uma voltada lá atrás. Quando eu tinha uns 19, 20 anos, na verdade, quando eu tinha 17, essa amiga que trabalhou numa empresa, que eu falei que eu fui secretária, ela era uma amiga, assim, muito bonita. Foi daí que tudo começou, tá? E eu nem imaginava, né? Eu tinha essa amiga que ela era linda demais. E ela ia pra escola, eu estudava à noite, ela ia toda escovada. Ela tinha, assim, muito cabelo igual você, muito cabelo. E aí ela tava sempre escovada, sempre arrumada. E a gente fez muita amizade. Inclusive, eu arrumei até trabalho pra ela nesse lugar que eu trabalhava. E aí eu lembro que ela falava assim, amiga, você tem que se cuidar. Você tem que saber fazer uma escova. Vão na minha casa que eu vou fazer uma escova em você. E aí eu fui na casa dela, a menina queimou tanto minha cabeça, fez uma touca, mas meu cabelo ficou liso. Ela falou, olha, mulher tem que se cuidar. Ela sempre falava Mulher sofre pra ficar bonita. Mulher sofre, exatamente, sofre pra ficar bonita. E ali eu peguei gosto por aprender a escovar meu cabelo. Então, eu lembro que na minha formatura de 8ª série, no Euclides, eu que fiz o meu cabelo. Eu que escovei meu cabelo. Eu lembro que, a princípio, antes de eu começar a trabalhar, nesse período que eu fiquei desempregada, eu tinha um secadorzinho portátil, daqueles que dobram. Sim. E ele desligava toda hora, porque esquentava muito, né? Eu ficava assim... Sabe? Pra esfriar, pra ligar logo. É tipo aquele de hotel que tem em hotel, só pra você quebrar o galho e secar o cabelo, né? E aí, depois, eu consegui comprar um secador com salário de trabalho, assim, melhorzinho. E eu fazia escova em mim.
Só que eu era curiosa. Eu lembro que eu ia pra roça, pra casa da minha irmã, nesse período, às vezes, e falava assim, irmã, deixa eu fazer luzes no teu cabelo. Ela deixava. Eu lembro que eu comprava, touca ali no Centro de Bom Sucesso, uma touca descartável. Uma touca que existia de fazer luzes, que é descartável, tu consegue usar só uma vez. E eu lembro de fazer. Eu lembro que a gente botava 10.1 em todo mundo. Loura ratazana velha, sabe? Cinza. Ah, porque a gente sabia que não ficava amarelo. Nessa época o dourado não tava em alta, era o louro ratazana velha. Então, assim... E ela me deixava escovar, eu lembro que ela me deixava fazer a franja dela, eu lembro que ela deixava fazer várias coisas. A sua irmã mais velha? A mais velha. Que hoje também é cabeleireira. Não, essa é irmã do mesmo pai que eu. A minha irmã mais velha é da minha mãe mora em Bom Sucesso. Ah, tá. Amanda. Inclusive eu quero trazer ela aqui, porque a história dela é linda também, né? E aí, a Amanda sempre deixou. Então, quando eu fui trabalhar na MIT, eu já sabia fazer escova em mim. Nessa época eu já me escovava. E eu lembro que Vanessa... Dalmasa, dona da MIT, ela tinha uma cabeleireira chamada Cláudia Correia, muito conhecida aqui na nossa cidade. E ela pediu pra Claudinha fazer um anotado pra gente da loja. Então a gente podia fazer luzes, podia fazer as coisas lá no salão e ela anotava pra gente pagar por mês. E, gente, eu me lembro quando Claudinha chegou lá na loja, as meninas falavam assim, tu tem que ver a escova de Carla Bonato. Carla Bonato arrasa na escova. Porque quando tinha evento da loja, as meninas ficavam me pedindo pra escovar elas. E aí, eu lembro que eu fiz muita amizade com Claudinha. Fazia luzes com ela, meu cabelo era lindo. Eu queria até achar as fotos, meu cabelo era lindo nessa época. Fininho, mas com muito brilho, eu cuidava muito do cabelo. E aí, fiquei um tempo lá nessa loja, até um belo dia, eu ser mandada embora dessa loja. E, gente... Você ficou arrasada? Amiga, eu fiquei um mês sem conseguir passar na frente da loja, tanto que eu chorava. Porque, assim, não tinha motivos pra eu ser mandada embora. Eu lembro que na hora que ele chegou e falou assim, infelizmente a gente vai mudar algumas coisas aqui, eu vou precisar dispensar, a gente vai mudar o perfil da equipe. Eu lembro que eu chorava e falava assim pra ele, o que é perfil de equipe pra você? Sabe, porque eu tinha muitos clientes fora até do Brasil, eu tinha clientes em New Jersey que comprava blusinha da MIT que eu podia escolher e mandar pelo correio. Então eu fiquei assim muito arrasada e achei que ali era o meu fim. Achei que ele era o meu fim. Mas foi só o começo. Foi só o começo. Só que esse cara que me mandou embora, olha que loucura, ele era marido da cabeleireira, Claudinha. E eu era muito amiga dela. E aí depois é uma outra longa história que aconteceu, que na verdade, né, ele não era o que a gente achava que ele era e acabou que ele que teve que ir embora até da cidade, né? E eles terminaram o casamento, ele era uma mentira, ele era uma farsa, na verdade. Mas, enfim, aí Claudinha, quando me viu desempregada, me chamou pra trabalhar com ela. Porque ela lembrou que as meninas falavam que eu sabia fazer escova, né? Gal, chama o comercial. Gente, eu vou ali rapidinho. Se deixar, a gente vai batendo papo aqui eternamente. Eu vou ali rapidinho pra gente beber uma água e daqui a pouco a gente sai de volta. Vamos lá, estamos de volta, mais um bloco do Womancast. Estava aqui falando com Carla que eu acho que vai precisar de 2 programas pra gente contar a história, porque é muita coisa e uma história muito bonita pra gente correr, né? Então, vamos hoje, daqui a pouco, se a gente precisar, a gente grava um próximo pra poder continuar a história, tá? Mas falando ainda da cabeleireira que te chamou pra trabalhar. Aí eu fui trabalhar com ela, mas eu lembro que na época eu era tudo. Eu faxinava o salão, ela começou a me ensinar a fazer um tratamento, né? Escova eu já fazia. E eu também tomava conta do filho dela. E nessa época, gente, aconteceu uma coisa assim muito surreal, né? Eu já não estava mais com o pai de Flávia, eles tinham ido embora para os Estados Unidos tentar a vida lá. O pai e a avó dele foram tentar a vida nos Estados Unidos e me deixaram morando numa casa
em Albuquerque, onde ela tinha construído essa casa, e a gente morava lá. E nesse meio tempo da gente não estar junto, eu tinha até arrumado um namorado virtual naquela época, tu acredita? Mas eu não tinha coragem de pedir dinheiro, gente, para as pessoas. Nunca fui esse tipo. Eu lembro que eu nem falava, assim, os perrengues que eu passava, né? E engraçado que aí, eu lembro que era Páscoa, eu recebi a notícia de que a casa tinha sido vendida e eu tinha 15 dias para sair dessa casa. Ela vendeu a casa com vocês dentro? Ela vendeu a casa e a gente teve que... A gente não tinha onde morar. A gente não tinha onde morar. Meu pai, nessa época, estava muito doente, morando com meu irmão. E eu não tinha, a gente nunca teve casa própria. Meu pai nunca teve... Meu pai teve muitas coisas quando era jovem, depois acabou perdendo tudo por conta de ser muito mulherengo. E nessa época a gente não tinha o que fazer. E a minha irmã mais nova, ela estava morando com um cara, estava casada. E a nossa única alternativa era ir morar com ela. Só que assim, ela também passava muito perrengue. Esse cara, infelizmente, ele tinha problemas com bebida, mas ele era uma pessoa maravilhosa, ele era uma pessoa boa, não era agressivo nada, mas ele tinha problema com bebida. E eu lembro que eles acabaram se separando e os pais dele que pagavam o aluguel dessa casinha. Era um kitnet, no Vale do Paraíso. E a gente foi morar lá, eu e Flávio. E nesse meio tempo, eu trabalhando com Claudinha, tomava conta do filho dela, trabalhava o dia inteiro no salão, 5 horas eu buscava Antônio na creche, ia pro bairro de São Pedro a pé, esperava ela sair do salão 9 horas da noite, voltava pro Vale do Paraíso a pé. Só que devido à separação dela também, ela não conseguiu se manter em Teresópolis e precisou voltar para a cidade dela para né, dar uma aliviada em tudo que ela estava passando. E aí, novamente, eu fiquei desempregada. E eu lembro que a gente pedia R$1 na calçada para comprar leite para essas crianças. Eu lembro que a gente descia, eu e Carol, e a gente falava assim, tem R$1 para me dar? Tem R$1 para me dar? E pedia mesmo dinheiro na rua. E até que chegou um momento, tinha vezes que a gente só tinha arroz em casa para comer. Foi assim, um período curto, mas também que me ensinou muito, sabe? Mas eu, assim, acho que também... Meu pai era muito orgulhoso. Meu pai ensinou muito isso pra gente, assim, ser orgulhoso, que não é uma qualidade, na verdade. E eu não tinha coragem de ficar pedindo as coisas pra parente. Eu não tinha coragem de procurar a família do pai dele, por exemplo, pra pedir as coisas. Porque eles tinham muita condição. E, na verdade, era uma obrigação. Mas eu não tinha coragem de procurar. E aí, foi um período, assim, bem difícil, até que os pais desse menino entregaram um apartamento e a gente ficou na rua. Carol resolveu tentar a vida em Niterói, minha irmã mais nova. E eu lembro que eu fiquei, assim, 1 semana sem ter onde morar. Peguei uma bolsa, saí com ele e com a filha da minha irmã na época, pelo alto, andando. Eu lembro que era dia de chuva. Fui dormir um dia na casa de uma prima minha, mas não consegui ficar lá, não podia ficar mais dias lá. Até que, assim, uma mãe, na verdade, a tia de Bruna, lá do salão, ela me abrigou na casa dela 1 semana, junto com o Flávio. E aí, nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas e um amigo me ligou, falando assim, consegui um trabalho pra você, de segurança no Shopping do Alto. E minha avó vai te alugar a casa dela pra você pagar o aluguel daqui a 1 mês. Nessa época eu lembro que eu tive coragem de falar pra esse cara que eu namorava, que eu nem conhecia, gente. O que estava acontecendo, ele até me ajudou com o primeiro aluguel. E eu fui trabalhar de segurança no shopping. E fiquei trabalhando de segurança no shopping alguns meses. E eu lembro que um dia eu cheguei no salão que tinha no shopping. E sentei na cadeira. Não, eu entrei, era hora de almoço. A gente era muito séria. Eles falavam lá no shopping que a gente não podia sorrir pra ninguém, que a gente não tava lá. Na época, o dono da segurança era muito bravo. E aí eu lembro que eu ficava assim, sério, o dia inteiro. No horário do meu almoço, eu resolvi ir nesse salão. Falei, ai, queria tanto fazer umas luzes. E eu nem tinha dinheiro. Porque, na verdade, naquele ano, eu lembro que eu entrei no salão em outubro. 2 dias antes da eleição. Não lembro se era 3 ou 4 de outubro, mas eu lembro que era na sexta e a eleição era no domingo. E outubro é o mês do aniversário de Flávio. E eu lembro que a gente alugou essa casa. Eu lembro que eu tinha, assim, muito básico pra comer. Não consigo me lembrar como eu comprei também. Mas era, assim, muito básico. Peguei meu pai, botei meu pai pra morar comigo. Tirei meu pai da casa do meu irmão.
coloquei meu pai pra morar comigo. E eu lembro que aquele mês foi o mês de aniversário de Flávio, tipo, a gente só tinha... Não, assim, tinha, graças a Deus, arroz e feijão, mas era só. Não tinha leite, não tinha trigo, não tinha nada pra fazer um bolo de bolo pra ele. Nada, nada, nada. Mas eu também não era infeliz, Gal. Sabe? Eu não era uma pessoa amargurada. Sei lá, nem sei o que eu pensava, mas eu Eu não acho que era... você sabia que aquilo era só um degrau pra você ir além. É, eu não era, assim, uma pessoa, sabe? Tipo, ai, cara, por que eu? Não. Sei lá, eu encarava assim, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. E aí eu lembro que eu entrando nesse salão, nem dinheiro eu tinha, mas eu falei assim, moça, quanto que é pra fazer luzes? Ela falou assim, entra, senta aqui, que eu vou ver seu cabelo. Quando eu sentei na cadeira, ela falou, eu falei assim pra ela, ih, moça, ó, cuidado, porque eu tava ensinando uma amiga minha a fazer luzes e ela manchou meu cabelo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você é cabeleireira? Aí eu falei, não, moça, eu não sou cabeleireira não, eu sou escovista. Aí ela falou assim, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, não, não vou não. Não tem diploma? Eu nunca fiz curso, moça. Ih, quem não faz curso não é reconhecido, não. E aí, tipo, deixei pra lá. Nesse meio tempo, eu saí da segurança, porque eu também... Falei, cara, eu ia tentando. Eu não queria nem saber, gente. Não, e outra coisa, ficar sem sorrir pra você devia ser uma coisa Não, muito difícil. Em silêncio, É, cara. é. Sem sorrir em silêncio. Pelo amor de Deus. E aí, eu lembro assim, que eu ia tentando. Surgiu outra oportunidade, eu ia. Aí eu voltei de freelance na Meet, daquele dezembro. Falei, eu vou ficar de freelance aqui. E depois do freelance, eu vou arrumar outro emprego aqui no shopping. Eu fiquei de freelance. E eu fui depois trabalhar na loja de... Tem até hoje, na loja de Seu Ralph, que é de estampar a camisa. Tem até estampar a camisa, tá, gente? Eu trabalhava lá estampando, sabe? Pegava a camisa, escolhia o desenho e estampava. Botava o silk. É isso aí, vivia Silcado. queimada. Trabalhei ali também. E nisso, os donos do salão ficavam, vem trabalhar comigo. Vem trabalhar Só comigo. te atentando. E aí chegou o outro ano, virou o ano, e aí eles não desistiram de mim. Até que um dia eu falei assim, cara, eu vou ser assistente dessa mulher. Eu vou ajudar ela. E aí eu lembro que quando eu entrei, ela me dava uma porcentagem pra fazer escova e eu ganhava tipo R$5 pra aplicar tinta, R$5 se eu aplicasse um tratamento e fazia escova, né? Era o que eu fazia, aplicação de tinta, tratamento e escova. Que são as coisas Progressiva, básicas, né? É. E aí ela botava assim, só cabeludo na minha mão. Mas eu lembro, gente, que meu patrão, o marido dela, seu Rogério, tava sempre no salão. E ele ficava assim, ó, roda a escova, roda, roda, roda. Roda. Aí ele ficava assim com o relógio. Ó, vamos melhorar esse tempo. Tipo, gente, na época eu achava ele um chato, né? Mas eu ficava sorrindo. Mas eu vejo como que aquilo fez com que eu avançasse, né? Muito. E sabe o que é bonito? A gratidão que você tem por ele. Porque É. um dia eu tava lá no salão e eu vi ele indo lá visitar a Carla e o teu olho brilha. Quando ele tá lá, quando você fala com ele, quando você fala dele. Então você vê que realmente um reconhecimento de que ele fez muito pra você ser a profissional que você é hoje. Fez. Ele acreditou, assim, muito em mim. E aí eu fiquei nesse salão por 3 anos junto com o Selma. Mas eu lembro que meu primeiro ano como assistente, no próximo outubro, que foi aniversário de Flávio, eu lembro que eu comprei uma TV de segunda mão pra ele, de 14 polegadas, até de Selma. Eu lembro que eu fiz um bolinho com uma festinha pros moleques lá da rua também. Você vê, um ano antes a gente não tinha nem, né? Complemento. Essa história. É porque o Flávio tá aqui, vocês não estão vendo. Mas ele tá aqui na minha frente, não tem como a gente não se emocionar. Não porque eu sou triste com a minha história, pelo contrário, né? É orgulho. Eu tenho orgulho da minha história, assim. Porque eu fui lá e fiz acontecer, sabe? E, assim, criar Flávio sozinha também me fez pensar assim, eu não posso dar errado. Isso tem uma coisa que meu pai sempre me ensinou, foi não esteja na boca de ninguém. Não deixe ninguém falar do seu nome. Meu pai sempre teve isso com a gente.
sabe? A gente não podia ser mal falado, não podia estar na boca das pessoas pro mal. Meu pai sempre foi. Então, assim, eu pensava assim, se eu der errado, as pessoas vão falar, tá vendo? Engravidou cedo. Não teve juízo, não sei o quê. Então, assim... Não estudou, porque sempre é o que as pessoas falam, né? Elas querem arrumar uma desculpa pra você não dar certo. Só que aí você foi e fez todo mundo morder a língua. E assim, eu também não queria ficar pedindo ajuda, ver aquela história que eu falo que orgulho não é orgulho pra ninguém, na verdade, né? Mas vem aquela história de você não querer pedir ajuda pra quem te feriu, né? Geralmente você não quer. E eu não queria pedir ajuda. E meu pai, assim, sempre foi muito maravilhoso com a gente. Mas meu pai teve muito doente essa época, sabe? Meu pai teve muito altos e baixos, tipo, de assim, tá muito mal de saúde. Aí, de repente, se reerguia. E tava muito mal de saúde. E esses períodos mais difíceis da minha vida foi quando meu pai caía, assim, a saúde dele. Meu pai, assim, às vezes quase morrer, dos médicos desenganarem meu pai, falar que não tinha mais jeito. Então, assim, foi um período muito difícil, mas eu pensava assim, eu tenho que dar certo. Por esse menino, eu tenho que dar certo. Rapidinho, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E Beber aí, pra água. ela contar a história, a virada. Porque teve a virada pra ela ser quem ela é hoje. Então vamos lá, beber água. Daqui a pouco a gente volta. De volta para mais um bloco do Womancast e hoje vocês devem estar estranhando, né? Hoje eu tô apresentando porque ela vai ser a entrevistada, então estamos de volta com Carla Bonato contando a sua história. E amiga, muitos baixos para que altos viessem. Então vamos começar a contar a virada? Como começou a virar e você chegar a ser quem você é hoje? E aí, gente, depois de alguns anos nesse salão, a dona do salão me resolve separar do seu Rogério. Meu Deus. E eu fiquei lá, sozinha, de paraquedas. E aí, seu Rogério, ele foi o meu grande incentivador, porque ele falava assim, você vai cortar. Eu falava, mas eu não sei cortar. Ele falava, vai cortar. E chegava as pessoas e ele falava, vai cortar. E assim, a maioria era a parar a ponta. Eu lembro que eu falava assim para os clientes, olha, meu corte é único, tá? Só sei fazer uma vez. Não me pede de novo, eu sou exclusiva. Elas até levavam na brincadeira. Cara, tu vê uma vez que eu fiz uma lenha no cabelo da filha de uma cliente, gente, ela nunca falou nada. Eu tava até contando semana passada lá no salão, ela nunca falou nada. Eu acabei com o cabelo da filha dela. Ela simplesmente saiu do salão e não falou nada. E continuou sendo minha cliente, anos e anos e anos. E aí, tipo, o seu Rogério me incentivou muito. Só que nessa época era muito difícil ter dinheiro pra fazer curso. Então, assim, eu aprendi muita coisa com o Selma. Eu sabia depilar, fazer sobrancelha, eu sabia aplicar tinta, eu sabia algumas coisas bem básicas de colorimetria. Mas eu sabia fazer luzes na touca, mas eu não tinha coragem de fazer no papel. E não sabia cortar. Então, na época, o que era que as pessoas mais queriam? Corte ou luzes, né? Mas na época já era luzes ou na época ainda era... Como é que era que falava? Balaiagem. Balaiagem. Balaiagem, luzes, falava assim, também era, né? Porque balaiagem a gente entendia que era só papel, né? Luzes, naquela época, as pessoas tinham muita cultura de fazer na touca, mas quando falava em balaiagem, era papel. E aí eu lembro que eu consegui fazer um dinheirinho e juntar pra fazer o primeiro curso de corte, né? Depois eu falei, não, seu Rogério, eu tenho que fazer. E aí eu fiz. O primeiro tinha que ser de corte por causa da lenha do cabelo da menina. Exatamente. E aí fiz o primeiro curso de corte com o Juninho, lá do Espaço Qualivita. Eu lembro que eu fui a primeira turma dele. Um educador, assim, fantástico. Uma pessoa, assim, que eu aprendi muito. Um grande amigo. E eu fiz o curso e saí cortando o cabelo. Foi assim, cortando mesmo, sabendo o que eu tava fazendo. E aí eu comecei a ter coragem de fazer umas mechinhas no papel. Nessa época tinha uma moda chamada Strong, que chamava, gente. Strong era assim, ó, tu só fazia em cima.
Pegava essa faixa aqui de cima, fazia umas mechinhas no papel, quando a pessoa jogava assim, parecia que tava no cabelo todo. Isso foi moda durante muito tempo. Então, eu falei assim, cara, que bom essa moda, porque eu vou começar fazendo só o topo. E, gente, era muito difícil pra mim fazer mecha no papel, porque manchava, o papel escorregava. Eu falava, Na época era papel alumínio. era papel alumínio. Eu não sabia o que fazer, mas assim, eu ia tentando. E aí comecei a participar de um workshop de mecha, né, mais simplesinho. Mas pelo menos eu cortava. Mas eu sempre gostei de estudar. Então, assim, muitas coisas também, assim, Deus foi muito bom. Porque, assim, Deus abriu as portas de lugares onde eu trabalhei, mas ele também enviou os vendedores certos. Porque naquela época, os vendedores das melhores marcas, eles precisavam saber colorimetria. Então, eles me ensinavam muito. Tem uma galera aí que eu sou super grata, Anderson, na época ele trabalhava na Tech Italy, eu lembro que nem tem mais no Brasil Tech Italy, ele sabia tudo, Augusto também. Então, assim, mandou uma galera bem boa, que eu fiz muita amizade, que eu tenho até hoje, que me ensinou muita coisa. Fez network. Muito. E aí, quando fez 6 anos que eu tava no Shopping do Alto, eu resolvi sair, dei uma de rebelde. Falei pro seu Rogério, seu Rogério não tinha muita visão, assim, de trabalhar com coisas diferentes. Porque ele era homem, Selma tinha saído do salão, eu falava com ele, mas não adiantava. Eu falei, vamos para outro lugar. E aí eu fui trabalhar em outro salão lá no Alto também. Mesmo assim, minha amizade com o seu Rogério não acabou, você viu, né? A gente é amigo até hoje, sempre fomos amigos. E eu fui trabalhar nesse outro salão, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer mais produtos, mais marcas. Naquela época eu decidi não trabalhar mais com papel alumínio, então eu não trabalho com papel alumínio há pelo menos uns 12, 13 anos, que eu descobri um papel diferente, que hoje em dia muita gente usa, mas nessa época praticamente ninguém usava. Então, fui trabalhar nesse salão, fiquei 2 anos trabalhando nesse salão, fui muito feliz lá também. Conheci muita gente, trabalhei com muitos tipos de produto, trabalhei com hoje que eu tô trabalhando, que é a Caedo. E aí eu lembro que eu cismei de ir pra várzea. Eu falei, cara, eu preciso ir pra várzea, eu vou ficar rica na várzea, eu vou ficar rica, cismava. E aí resolvi ir pra várzea, trabalhar num salão, que tinha muitos cabeleireiros. E eu sempre estava acostumada a trabalhar ou só uma pessoa, né, que na verdade era a Selma, ou só eu de cabelo. E caí de paraquedas no salão, na várzea. E onde tinha que dividir, né? Não, com todos eu tinha que dividir. O problema ali era porque, assim, era muito cabeleireiro junto, sim, né? aí você tem que dividir os clientes, que eu digo, né? Não Não o era valor. nem isso, amiga. O negócio não era os Fofoca. clientes. O negócio era o tumulto. Olha, porque assim, lá quando eu cheguei, gente, era o salão de Marcelinho, eu amava todo mundo. Então, assim, bombava muito o salão, mas a gente tinha que ter clientela. E eu não tinha, tá? Porque, assim, quando eu fui pra várzea, amiga, 2 clientes, 3 foram atrás de mim. O resto, ninguém foi. Porque as pessoas, eu comecei a entender que as pessoas do alto, elas gostam de ficar no alto, elas não gostam de vir pra várzea. E aí, eu lembro que a Denise, que era gerente na época, falou assim, minha irmã trabalhava lá, Carol, e aí ela me colocou lá dentro. Você tem que ter cliente, porque eles não deixavam você ocupar uma cadeira pra ela ficar parada, pra ela ficar vazia. Então, assim, ia minhas clientes, mas assim, eles tiveram muita paciência comigo também, porque assim, teve dias que eu ficava lá de 9 às 7 da noite, sentada, assim, ó, em frente ao salão, e nada acontecia, não pintava um cliente, amiga. Não pintava um cliente. Só que assim, lá eram muitos cabeleireiros, então assim, não tinha um balcão pra eu botar minhas coisas. E eu adorava ter minhas coisas dispostas, né? Protetores térmicos, finalizadores. E lá a gente não tinha isso, era só um espelho e uma cadeira. As coisas tinham que ficar no armário guardado, você só trazia o que você ia usar na hora. Isso me deixava, assim, triste, assim, eu falava, ai meu Deus, aqui. E tipo assim, eu tenho mania de ter um lugar. Igual na igreja, gente, eu tenho meu banco. Se eu ver alguém sentado, eu já fico tensa. Mas agora eu já até me curei com isso. Mas assim, lá eu gostava de sentar numa cadeira. E eles falavam assim, não, essa cadeira não é tua não, essa cadeira é de todo mundo. Aqui, você chegou e já quer sentar na janela, assim que eles falavam. Aqui, senta onde tem. Então, tipo assim, eu tava sentada aqui com a cliente fazendo uma luz. Eu ia no lavatório. Quando voltava, eu voltava, a cadeira já tava ocupada, eu tinha que ir pra outra. Ah, isso me matava. Mas, assim, eu gostava, todo mundo me tratava muito bem lá, eu gostava de todo mundo, nunca tive briga, graças a Deus, com ninguém.
Só que eu comecei a fazer rede social. Rede social. Antes disso, eu já fazia um programa. Quando eu trabalhei nesse outro salão no Alto, eu fiz uma época uns programas de televisão. E aí, algumas pessoas me conheciam. Então, fui pra várzea, eu fazia stories, eu fazia, né, comecei a usar o Instagram aos poucos, até que um dia sentou uma menina, uma amiga minha da época de adolescência, que hoje é uma grande empresária, ela tá pra vir aqui também, a dona da Make Pizza, Graciana, e ela chegou no salão, ela começou a ir no salão, ela nem ia, ela nem era minha cliente, começou a ir lá em Marcelo, porque era na várzea. E um dia ela sentou e falou assim pra mim, Deus me mostra um ponteiro no 6 e fala pra te falar que o teu tempo tá no 6, um relógio no 6. E eu comecei a pedir a Deus pra falar no meu coração o que era aquilo. E aí veio 6 meses. E do nada, Gal, eu nunca pensei em ter salão. Do nada. Começou a sentir a vontade de ter um salão. Falei, ai, acho que eu quero ter meu canto. Que você sabia que iam ser as suas regras também. Exatamente. Isso foi julho. Então, assim, eu acho que Deus permitiu certas coisas. Ali eu pude falar muito do amor de Jesus para as pessoas também. E eu acho que foi um propósito eu ter ido pro salão de Marcelo. Fui feliz o tempo que eu tive lá. Mas quando foi em julho, Graciana falou isso. Junho para julho. E quando foi em setembro, isso começou a brotar no meu coração de ter um salão. E eu lembro que a primeira pessoa que eu contei foi Marcelo. E eu falei assim, olha, eu tô com o desejo de ter uma salinha para mim. E ano que vem, eu falei assim, ano que vem eu não vou mais fazer parte da sua equipe. E nesse meio tempo, eu comecei a procurar. Só que era o ano também, era véspera do ano que eu ia casar. Porque eu ia casar em 2015. E era 2014 que eu trabalhava nesse salão. Então, eu falei, cara, eu vou abrir. Aí falei pra Udinho. O Udinho falou, tu é maluca. Tu é maluca, a gente vai casar, a gente já não tem dinheiro pra casar, a gente já precisa juntar dinheiro pra casar. Eu falei, bom, casamento é outra história, porque Deus falou que vai acontecer, então vai acontecer. Como, eu não sei. Se vai brotar um dinheiro na nossa conta, se vai brotar cliente, tantos clientes que a gente vai dar conta de pagar, eu não sei. Eu só sei que Deus vai fazer. E Deus não falou à toa que eu ia ter esse salão. Mas é exatamente assim, né? Eu tô passando por esse processo de casamento, você sabe disso. Cara, é impressionante como as coisas acontecem. Você não sabe de onde você vai conseguir e as coisas acontecem. Acontece, sabe? E casamento, eu sempre digo, é um plano de Deus, é um projeto de Deus. Então, assim, quando você se move, porque assim, na verdade o que Deus quer é que a gente realmente case, né? Deus se move ao teu favor para que as coisas deem certo, né? E assim foi, e aconteceu. E aí eu falei assim, cara, a gente tinha juntado 5 mil reais naquele ano. Eu falei, vamos usar esse dinheiro, falei pra Udinho, pra abrir o salão. E na época o Dinho já tinha academia? Não, gente, o Dinho trabalhava de recepcionista na Fizimed. Ganhava um salário mínimo. Eu ainda forcei ele casar, tá, gente? Eu obriguei. Falei, chega de namorar, pelo amor de Deus. A gente já vai entrar na história de Udinho. Deixa só antes eu chamar o comercial e daqui a pouco a gente volta. De volta, gente. Eu tô rindo porque a Carla vai começar a contar a história dela com o atual marido dela, né? Que vai ficar pro resto da vida, se Deus quiser, porque eu adoro esses dois juntos. E aí a diferença de idade deles é de quantos anos, amiga? Gente, 9 anos. Eu conheci o Dinho, eu tinha 28, ele tinha 19 anos. Aí o melhor o Flávio tinha quantos anos? 11. Quase que brincaram junto. Quando o Flávio soltou esse comentário aqui, a gente quase brincou junto. Eu falei, meu Deus do céu. E é verdade. Aí ela falou assim, eu acho que eu tava maluca. Mas valeu a pena, porque vocês são um casalzão. Que a gente tem uma família linda, né? Graças a Deus. E aí, então, tipo assim, eu namorei o Dinho 4 anos, gente. 4 anos. Então já tava no quarto, ia pro 4º ano de namoro. Eu falei, a gente tem que casar, porque eu já não tenho mais idade. O Dinho queria ter mais 2 filhos.
Eu falei, vamos pegar esse dinheiro. O Dinho trabalhava de recepcionista, ganhava um salário. Eu falei, você vai trabalhar de motoboy. Falei, vou arrumar com minha amiga Lu, da FM. Mas ele tinha carteira de moto, pelo menos. Tinha, o Dinho sempre teve carteira de moto. Com 18 anos, ele tirou a carteira de moto dele. Quando eu conheci, ele já tinha. E aí, Lu, uma que trabalhou comigo na MIT também, é dona da FM Salgados. E a Lu, nessa época eu liguei pra ela e falei, amiga, você precisa arrumar um emprego para o Dinho de motoboy. O Dinho trabalha de dia e trabalha de motoboy à noite. E assim foi, tá? Porque a gente não teve ninguém pra dar um bolo pra gente do casamento. Mas, ó, gente, eu casei do jeito que eu quis, com o vestido que eu quis, com a festa que eu quis. Tudo com o suor do nosso trabalho. E aí a gente abriu essa sala comercial em cima do Santander, amiga. Era um salãozinho, deve ser do tamanho dessa sala. Parecia de boneca. Porque assim, eu tive que planejar o móvel. Eu tinha um lavatório só, 2 cadeirinhas, era muito lindinho. E a gente abriu esse salão. E eu falei assim, amor, com o dinheiro desse salão, a gente vai conseguir pagar o casamento. Como? Me explica, eu não sei. Foi tudo Deus que fez na nossa vida. Porque assim, Deus abre as portas quando Ele abre, amor. Quando tu bota o pé... Quando ele... Olha, tu bota o pé, ele bota o chão. Não tem jeito. E aí, janeiro, a gente inaugurou o salão. E agosto era o nosso casamento. E assim, e Deus honrou super a gente. Super. E aí nós casamos em agosto, do jeito que a gente quis. Pagamos nosso casamento com o suor do nosso trabalho. Eu com o salão, o Dinho de motoboy, trabalhando de recepcionista. O Dinho ganhava um salário mínimo nessa época. Depois ele saiu de trabalhar à noite, porque a moto dele era grande. Então, assim, o Dinho empenou muito, né? Porque motoboy geralmente tem aquelas motos CG, né? Aquelas motos mais baixas, e a moto dele era alta. E aí, quando a gente casou, o Dinho saiu e ficou só na recepção, lá trabalhando na Fisimed. E aí, eu lembro que quando chegou em setembro, eu falei pra Hudson assim, amor, esse salão tá pequeno. A gente não vai dar conta, gente, olha só, a gente não vai dar conta de atender tanta gente em dezembro. Não vai caber. Eu falava assim pra ele, não vai caber tanta gente aqui dentro, a gente vai ter que ir pra uma sala maior. Aí ele, tu deve ser maluca. Porque a gente mal acabou de pagar esse aqui, tu já quer fazer outra dívida. Como é que a gente vai mudar? Já era visionária, né? Tu tá maluca. Eu falei assim, olha só, não tem como. Aí eu falava assim, eu sempre falei, se for de Deus, vai dar tudo certo. Se for de Deus, vai dar certo. E aí, eu lembro que eu fui procurar a sala, uma amiga minha tinha uma loja, dentro de uma sala comercial na galeria, me apresentou o dono da sala. E a sala era nova, novinha, era enorme, linda. Eu falei, moça, se for de Deus, vai fluir. Igual fluiu aqui em São Miguel. No início não fluiu muito não, mas era de Deus. Porque o homem me procurou de volta, alugou a sala pra mim, deu assim a chave na minha mão, sem eu fazer contrato, sem nada, amiga. Falou assim, toma aqui, a chave é tua, a sala é tua. Me fala como é que tu quer fazer, se tu quer com fiador. Sempre foi assim, nesse nível. Sou muito grata a ele. Na confiança. Ele na rua hoje. E assim, ele falou, vai lá no Léo, faz o contrato do jeito que você quiser, fala pro Léo que eu autorizei, e foi assim. E aí eu lembro que Deus fez um mover, e nós mudamos, dia 10 de dezembro, a gente inaugurou o Espaço Carla Bonato, maior, na sala comercial maior. E eu lembro que Deus honrou tanto a gente conseguiu pagar muita coisa no dinheiro, porque serviço de elétrica, essas coisas, tu não consegue parcelar, né? Pagamos. Eu lembro que aquele ano novo, a gente estava em casa, a gente não tinha dinheiro para viajar, porque a gente ia acabar de montar o salão, então assim, não tem como você ter retorno ainda, né? Eu lembro que tava eu e o Dinho sentado na mesa, a gente já tava casado, sentado na mesa, só eu e ele, Flávio tinha ido pra casa do pai dele em Rio das Ostras, só tava eu e o Dinho sentado na mesa rindo, comendo macarrão com salsicha na virada do ano, mas feliz, muito feliz, sabe, por a gente ter conseguido, o salão era lindo. E aí logo após eu engravidei, tive Danielzinho. Depois, assim, fiz uma burrada. Vou falar porque a gente tá falando sobre empreendedorismo também. Eu fiz uma burrada muito grande. Fechou o seu salão? Eu lembro que antes de fechar o salão, eu tava nessa sala. Eu sempre gostei de sala comercial. E aí eu tava nessa sala, mas eu queria arrumar uma cabeleireira, porque como eu tava com o Daniel pequeno, eu queria alguém pra me ajudar, outro cabeleireiro. E eu consegui uma cabeleireira. Ela é minha colega até hoje, adoro ela, mas ela sabe dessa história. E eu lembro que ela ficou 2 meses trabalhando comigo. E eu assim, tava assim, meu Deus, ela é uma cabeleireira completa, ela faz tudo, corta de homem, faz depilação, sobrancelha, fazia tudo. E aí ela falou assim pra mim, olha, se você não for pra beirada da rua, eu não fico com você. Porque eu gosto de beirada da rua, porque dá mais movimento, e ela tinha vindo da beirada da rua. Olha,
eu não parei para pensar que aquela porta foi Deus que abriu e não era para eu ter fechado. E aí eu fui lá, fui pra rua chorando, Gal. Aluguei uma loja mais cara. Horrível a loja. Eu tive que fazer uma obra danada. Meu pai doente, tadinho, trabalhando lá até tarde, botando piso pra mim. Fui pra beirada da rua chorando, porque a loja, por mais que eu tivesse feito obra, eu não chegava nem aos pés, nem o lugar. Sabe quando o lugar tu sente a presença diferente, tu sente uma energia diferente? Esse lugar não tinha, sabe? Ele não tinha uma presença diferente. Ele não tinha... Eu sei que a bênção, nós somos a bênção. Mas ele não era acolhedor. Não. Onde a gente colocar a planta dos nossos pés será abençoado. Porém, eu também aprendi que nem tudo que está ao teu alcance é de Deus. Né? Senão, Eva não tinha comido a maçã, né? Tava ali ao alcance dela, mas Deus tinha falado, não era para ela. Essa loja estava ao meu alcance, eu podia alugar, mas não era para mim. Só que na época eu não perguntei, eu não falei assim, Senhor, é os teus planos para minha vida? Eu fui lá e fiz. E no dia que eu entrei dentro dessa loja, eu descobri que a loja não aguentava 3 secadores ligados. Caía energia. Apagava tudo. Apagava tudo. E o pior, o relógio dessa loja ficava dentro de um prédio que não tinha porteiro. Ou seja, para você achar o porteiro lá, era difícil. Então, assim, tudo muito difícil. Eu não podia ter a chave, porque era um prédio residencial. Então, assim, aquilo foi me desmotivando. Eu comecei a passar umas lutas aquele ano, engravidei de Mateus. E aí, assim, eu acho que ali, eu vou falar pra vocês que empreendem, eu sei o que é estar lá em cima e sei o que é estar lá embaixo. Eu posso mostrar Mateus? Pode. Ele tá aqui hoje. Olha que coisa mais linda que é o nosso Teteu. É o filho mais novo da Carla. Não é? Dá oi pro pessoal de casa. Oi. Fala oi, pessoal! Dá um tchauzinho assim. Pessoal. Qual é seu nome? Mateus. Mateus Nato. Mateus Bonato. Prazer. Agora faz lá. E aí eu sei o que é estar lá em cima e sei o que é estar lá embaixo também. E eu lembro que eu fiquei muito desmotivada e eu quis fechar o salão e falei, ai, quer saber de uma coisa? Eu vou fechar e vou trabalhar de empregada novamente. É muito melhor, tu não tem preocupação. E nessa época eu era um salão que eu não tinha recepcionista, eu não tinha administrador. É importante a gente falar disso porque empreender são muitos altos e baixos, né? É muito motivador em alguns momentos, mas também desmotivador em outros, porque passa muito perrengue. É conta, é problema. O que mais tem dificuldade aqui em Teresópolis, que eu vejo, até pelas empresas de amigos meus, é arrumar funcionário que é muito difícil. Então, assim, às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, né? Dá vontade. E nessa época eu não tinha nem dinheiro, né, Gal, também. Meu salão não faturava. Na verdade, eu acho que eu não era dinheiro, eu acho que eu não tinha uma administração. E Flávio era pequeno. O Jim, nessa época, tinha acabado de abrir academia. Então, ele estava muito focado lá, né? Então, ele não estava focado no salão. Ele estava focado no empreendimento dele, que também foi uma porta aberta. Mas eu lembro que, assim, como eu não tinha administração, eu não tinha dinheiro para pagar uma recepcionista. Então, assim, eu era a minha própria assistente, eu era a minha recepcionista, eu era a que fechava a caixa. Exatamente. E, assim, para você empreender com sucesso, aprenda uma coisa, você não pode acumular função. Cada um é cada um, cada função é cada função. Até porque quanto mais coisa você faz, mais coisa você se enrola, porque você não consegue dar seu 100% em tudo, isso não existe. Não consegue, você não consegue fazer tudo dentro, você vai empreender, né, que você faça docinho na sua casa, vai ser difícil pra você fazer o docinho, enrolar. E você enrolar, e você ainda tem que contar, você ainda tem que catar o cliente, tem que ver quanto que aquilo deu de lucro. Entregar. Então, assim, a gente sabe que é óbvio que no começo... tudo é mais difícil, mas o importante é ter visão. Mas eu também não tinha, tá? Eu não tinha muita visão. Eu pensava assim, vou te falar uma cultura que eu carreguei durante anos. Eu já falei isso aqui no programa com algumas entrevistadas aqui. Eu sempre carreguei aquela coisa que meu pai sempre falou, sabe o quê? Tá dando pra comer, tá bom. Então o meu era assim, ó, tá dando pra comer, tá bom. Dava pra eu comer, tava bom, né? Então não esquentava empreender. Então, ali, eu resolvi fechar o salão. Quando foi dia 30 de dezembro de 2018, eu fechei, porque Mateus ia nascer até o dia 20 de 2019, ele nasceria. Então, 30 de dezembro, eu fechei meu salão. Eu não fechei chorando.
Eu não fechei com dor também, graças a Deus. Você não me fechou com um lamento, alívio, porque naquele mas eu fechei momento com tava alívio. pesado pra você, né? Era uma outra realidade, uma outra situação e um outro tempo, Outro tempo. também. A gente vai voltar já já pra contar aí o final dessa história, que graças a Deus é de muita bênção. Aí vocês vão perguntar assim, ué, mas não são só 4 blocos? Não, hoje eu resolvi que serão 5 porque é uma edição super especial. Vai, amiga, agora sim você vai acabar de contar essa história, pelo amor de Deus. Ô, gente, ia ter que ter mais um programa, mas não dá, né? Eu preciso dar oportunidade para outras mulheres. Então, e aí eu resolvi trabalhar. E com 15 dias de Mateus nascido, eu voltei a trabalhar, de boa, levava ele. E fiquei trabalhando 2 anos e meio. De um salão que eu sou muito grata, que é o Maria Prado, todo mundo conhece, todo mundo vai me conhecer de lá, não vou ser hipócrita aqui de ficar falando salão, porque todo mundo Eu sabe, conheci gente, o Carola. né? É. Trabalhei no Maria Prado, foi assim, fui muito feliz naquele lugar. Foi uma bênção, foi uma porta que Deus abriu. Mas também, eu sempre falei assim, eu não quero mais ter salão, nunca mais. É muito melhor você fazer o seu, ir embora, não ter preocupação com aluguel, com conta, com gerir pessoas. Eu sempre pensei isso. Chegavam até algumas clientes e falavam, você não pensa em ter o seu salão? Eu falava, nunca mais. Até que, assim, foi uma surpresa pra mim, pro meu coração. Em 2 anos, 2 anos e meio, na verdade com 2 anos e 4 meses, mais ou menos, que eu tava lá, 2 anos e 5 meses, aconteceu algo que foi, assim, permissão de Deus, que começou a me pensar, assim, questionar Deus, assim, o que Deus queria com aquilo tudo que estava acontecendo ali? O que Deus queria de mim? Eu comecei a me questionar e falar, Senhor, por que tá acontecendo isso? Sabe? Porque eu não tinha desejo de ter outro salão. E eu pensava assim, será que Deus permitiu isso porque Ele quer me ensinar aqui? Será que Ele quer me levar para outro salão também? Eu pensei nisso, eu cheguei a pensar nisso. Será que Ele quer me levar para outro lugar? Não sei, às vezes Deus quer que eu seja boca em outro lugar. Sempre gostei de falar do amor de Deus para as pessoas, porque Deus fez, assim, Milagre. Deus me resgatou, sabe? Deus me resgatou desde o momento em que... Na verdade, eu estava na barriga da minha mãe, né? Mas eu vejo, assim, que Deus me resgatou de ter uma vida totalmente contrária da que eu tenho hoje. E a sua vida é um milagre. Você minha vida contando é um a sua milagre, história, a sua vida é um milagre. Porque você pensa, tinha tudo pra dar errado Tudo e deu pra dar certo. errado, E aí, mais uma vez, assim, Deus é muito generoso, Deus não se esquece, porque quando Ele tem uma promessa na vida da gente, Ele não deixa a gente em dúvidas. E aí, até que eu recebi um livro no salão de uma cliente que tinha ido lá a 2ª vez, e falou só assim pra mim, Deus mandou te entregar esse livro. E eu não tinha amizade com ela, conheci ela superficialmente, era a 2ª vez dela lá no salão, não sabia nada da vida dela, não sabia da minha, eu sabia que ela era uma empresária da cidade, muito querida até, mas uma pessoa extremamente reservada, que era a Eliette, que é a Eliette, do Terepão. Ela sabe que eu conto isso pra todo mundo, depois que ela foi usada por Deus, vai vir aqui também. E eu lembro que ela me deu esse livro e falou assim, Carla, Deus mandou te entregar esse livro. E eu lembro que eu demorei 3 dias pra ler o livro. E quando eu comecei... Aí quando eu lembrei do livro, eu lembro que era um dia assim, meia-noite e pouca, todo mundo tava dormindo. Eu falei, gente, o livro. E eu fui pra sala ler o livro. E comecei a folhear, ler. Eu conto isso nos meus stories, eu mostro inclusive a página do livro, onde estava escrito assim, se um dia você empreendeu e você não quer fazer isso novamente, é porque você está vivendo do passado e não daquilo que Deus tem pra tua vida. Se um dia você orou por pessoas e parou de orar, e tipo assim, tudo que estava acontecendo, tudo que eu tinha paralisado na minha vida, estava escrito naquele livro. E aquilo veio como uma flecha no meu coração. E reacendeu novamente a vontade o de desejo. ter. E eu falei assim, é isso, o Senhor quer que eu tenha o meu espaço novamente, porque aquele era um propósito. Só que eu não tinha R$10 guardado, amiga, eu não tinha R$1 guardado.
Não tinha, você sabe. Eu não tinha nada, você chegou aí na minha casa. Eu atendi 3 meses na churrasqueira da minha casa. Mas eu falei assim pra Hudson, eu falei assim, cara, se Deus falou, vai acontecer. E aí, assim, Deus enviou pessoas, enviou recursos, eu fiz tudo na prestação, meu irmão me ajudou muito. E na época, eu lembro que a gente fez até uns sorteios. Fizemos sorteio, rifa. Eu rifei, tipo assim, um monte de produto que Renata não foi até hoje fazer, né? Nunca foi, né? Perdeu, né? Mas assim, eu lembro que assim, Deus foi me mostrando histórias. Com a rifa, eu conheci muitas histórias de pessoas que tinham perdido casa em enchente. Pessoas que só tinham R$10 pra me abençoar com a rifa. Olha, esses dias eu mandei mensagem pra um monte de gente, você acredita? Convidando pra ir conhecer o salão. Porque eu tenho o número do pessoal até hoje, porque eu anotava o nome, né? E aí eu lembro que as pessoas me contavam histórias e ali Deus me ensinou, porque eu lembro que com o dinheiro da rifa eu não pagava nem a metade do que eu precisava pra dar o dinheiro pro marceneiro, porque o marceneiro tinha pedido 50%, senão eu não tinha. E aí eu lembro que a Rebeca me abençoou, me deu uma parte do dinheiro da entrada, a outra eu juntei trabalhando, peguei uma parte da rifa e dei os 50%. E o restante eu parcelei. Ele parcelou o restante pra mim. Eu parcelei o material de construção, eu parcelei o marceneiro, eu parcelei os móveis com o seu Antônio, eu parcelei tudo. E eu paguei. Mas eu tinha certeza que eu ia pagar com o meu trabalho, sabe? Eu tinha certeza que aquele lugar ia ser abençoado. Eu posso te falar uma coisa? É que agora eu lembrei do dia da inauguração do salão. Chegou a me dar um arrepio até aqui assim, em cima na cabeça. Porque eu lembro que aquele dia foi um dia tão especial, tão feliz. As pessoas que estavam ali estavam tão felizes com a sua conquista, que parece que era um pouquinho da conquista de todas nós, sabe? E aquilo foi tão bonito que agora eu fico pensando que o próximo ainda vai ser melhor ainda. E foi o que eu falei pra você. 2 anos depois, tá vindo aí uma outra história. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus me honrou muito naquele lugar. Mas eu vou falar, eu lembro. Vou falar aqui em primeira mão pra vocês, tá? Primeira mão. Eu lembro que quando eu fechei meu salão, lá atrás, o nome do salão era Carla Bonato. E era um nome muito grande, eu tinha um ACM muito grande, escrito Espaço Carla Bonato. E eu não queria ter esse nome novamente, porque eu cismava que as pessoas ligavam as lutas que eu passava, que meu nome ia ficar muito visível. Eu tive até que fazer terapia, porque eu tinha pavor do meu nome estar na beirada da rua. E por isso eu falava assim pra Deus, me dá um nome do novo salão, me dá um nome. E quando eu botei o Woman Concept, muita gente riu de mim. Você acredita? Acredito. Muita gente riu. É porque as pessoas, quando não podem aplaudir, elas preferem rir. Muita gente riu e eu botei o Woman Concept. Quando eu pedi pra Rebeca fazer a identidade visual do Woman Concept, ela falou assim, cara, eu fiz. Só que você precisa botar teu nome. Eu falei, não quero, Rebeca. E ela falou, olha, eu fiz uma identidade visual Woman Concept e eu fiz uma identidade visual Woman Concept by Carla Bonato. E de tanto eles falarem no meu ouvido, eu acabei colocando by Carla Bonato. Mas não era o que eu queria no meu coração. E agora, para essa nova casa, né, que Deus está abrindo as portas, porque Deus, nesse tempo, enviou pessoas que acreditavam em mim, enviou você, né, que hoje me dá a oportunidade desse programa, que você sabe que era um sonho meu, né, Deus te usou na minha vida, Deus usou Carlinha, Deus usou tantas pessoas, usa a Rebeca, usa a Lara, usa tantas pessoas na minha vida. E eu lembro que o Diego da Paulinha, da Maria Emília, falava assim, um dia você tem que botar o teu nome no salão. Eu não entendo por que você não coloca, mas ele não sabia as minhas dores. E porque eu, não quero. E ele falava, um dia eu ainda vou fazer algo com o teu nome, que eu vou ter tanto dinheiro que tu vai se arrepender. E nisso, quando eu ia abrir essa nova casa, a Lari teve um sonho. Sonho não, na verdade ela falou que acordou de madrugada e Deus incomodava ela. Porque ela tinha que ter o meu nome no salão. E eu botei no áudio pra ela assim, nem pensar. E daí eu encontrei com o Diego de novo. A gente foi almoçar junto, eu, ele, Paulinha, e ele falou do nome. E ele falou assim, cara, tem que ser Carla Bonato, esquece, o Woman Concept, vai ser o Woman Concept sempre. Deus te deu aquela porta pra você se curar. E eu lembro que eu falei não. E fui, quando a gente saiu dali, eu fui pra casa, depois chegou a hora de ir pra igreja. Quando eu cheguei no estacionamento da igreja, eu falei, Senhor, eu falei assim, eu não quero que meu nome não é um negócio. Eu não quero mais. Meu nome não é um negócio. E o Senhor falou no meu coração, o seu nome é um propósito. Então esse salão vai ser Carla Bonato.
porque o seu nome é um propósito. Então, assim, é como... Quando eu parei pra pensar nisso, eu comecei a chorar e o culto todo, Deus falando pra mim sobre isso. Foi, assim, muita confirmação de Deus. E eu lembro lá atrás, sabe? Quando Deus, ele restaura a nossa sorte. Deus restaura tudo por completo. Porque lá atrás, quando o Senhor abriu a porta do primeiro salão, foi o Carla Bonato. E é como se eu tivesse restaurado. E o Senhor, ele ama tanto a gente. Ele ama tanto os filhos dele que ele dá o tempo pra gente se curar. E esse tempo de Woman Concept foi pra eu me curar. Foi um processo que você precisava passar. E assim, eu vi que Carla Bonato tem força, sabe? Carla Bonato ama as mulheres, Carla Bonato ama lidar com mulheres, ama falar para mulheres. Então, assim, é como se assim, Senhor, eu restaurei a tua sorte. E aí, se Deus quiser, em dezembro a gente inaugura o Carla Bonato, novo conceito aqui em Teresópolis. Que tá a coisa mais linda, porque eu vi e o projeto tá a coisa mais linda. Quanto tempo a gente tem aí, Lu? Acabou? Então eu quero aproveitar só pra te falar uma coisa que, de repente, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te falar olhando nos seus olhos, mas você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é uma bênção de Deus na vida de muitas mulheres. No momento, talvez um dos mais difíceis da minha vida, de muita dor, foi a você que eu confiei a falar da minha dor. E você me abraçou como se eu já estivesse na sua vida há muito, muito tempo e não tinha tanto tempo assim. Então eu tenho um orgulho imenso de fazer parte da sua história. Eu tenho um orgulho imenso de poder te chamar de amiga. E eu tenho um orgulho imenso da mulher que você é. Eu hoje queria te agradecer em meu nome, em nome da minha família, em nome das muitas mulheres que você sempre ajuda, em nome das mulheres que você inspira e em nome também de todos nós aqui que sempre te admiramos. Uma vez, até quando o salão fez 1 ano, eu não sei se você chegou a ver, a gente gravou uma surpresa pra você que a gente ia te falar. Uhum. E eu falava isso, que você inspirava muitas mulheres. Continue, minha amiga, porque o que tem no seu caminho, ainda isso aqui é muito pouco. Tem muito mais coisa linda pra acontecer porque você merece. Amiga. Tá? Obrigada. Eu amo Obrigada você sabe, eu gente. também te amo. Assim, é uma porta que Deus abriu com uma amizade que foi construída. Nossa amizade não foi baseada em interesse, em nada, né? Foi uma construção, porque não é de hoje, é desde o Maria Prado, que a gente começou, assim, uma amizade que nasceu no coração de Deus. Porque através da sua vida eu tô alcançando outras pessoas, alcançando outras mulheres. Né? Através da sua vida a gente pode se unir como mulheres para falar para outras mulheres. Então, assim, a vida é isso. A gente precisa de pessoas. A gente não faz nada sozinho. Sim. Né? E eu agradeço a Deus. Sou grata por poder te chamar de amiga e saber que a gente é amiga de verdade. E que essa casa, a Rádio TerFM, a TV TerFM, foi um canal, assim, de bênção de Deus pra minha vida. E eu sou muito grata por fazer parte dessa família. Obrigada. Agradeço vocês. Obrigada por tudo. Gente, ó, muito choro, né? Até o próximo Womancast. Fala, amiga. Beijo, gente. Até o próximo Womancast aí com ela, Carla Bonato, voltando a apresentar pra vocês. Beijo.